queridos, deixe a sua Bíblia preparada, lá em Êxodo capítulo 3, no versículo, nós vamos ler dois versículos, 7 e o 8. Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8. Eu quero aqui hoje falar, meu irmão, sobre a vontade de Deus para a nossa vida e a responsabilidade do servo de Deus para que essa vontade se cumpra em sua vida. Amém? Muitos de nós caímos na tentação de pensar que a vontade de Deus é algo que simplesmente acontece sem a nossa participação. Isso é muito comum, principalmente o povo evangélico. Eles entendem que a vontade de Deus deve ser feita e chegam até mesmo a agir como eu estou te falando. Imaginar que a vontade de Deus ela vai acontecer sem a nossa participação. Muitos até oram dizendo: Senhor, seja feita a sua vontade. E aí eles cruzam os braços e esperam que a vontade de Deus aconteça. Aí entra aquela fé passiva, que eu chamo de fé passiva, mas nem fé não é, só para você entender. É aquela vida, meu irmão, sem responsabilidade. Por quê? Se acontecer o A, ele fala, foi feita a vontade de Deus. Se acontecer o B, foi feita a vontade de Deus. Se acontecer o C, foi feita a vontade de Deus. É, na verdade, uma fé covarde que tem medo de se posicionar. Amém, pessoal? Percebeu isso? É igual quando a pessoa está lá, meu irmão, vivendo um momento difícil, e aí a pessoa ora assim: Senhor, que seja feita a sua vontade, quando na verdade a Bíblia já relata a vontade de Deus. Por exemplo, nós temos vários entendimentos de qual é a vontade de Deus já definida pela Bíblia Sagrada. Eu não preciso mais orar se for da sua vontade. Por quê? Porque já está definido. E como eu sei qual é a vontade de Deus já definida na Bíblia Sagrada? Simples. Tudo aquilo que Jesus fez revela a vontade de Deus para a humanidade. Jesus diz: eu vim para fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, se Jesus está afirmando que o que ele fez aqui nessa terra é, na verdade, a manifestação da vontade de Deus, ora, eu já sei qual é a vontade de Deus. Se hoje eu estou orando, seja feita a sua vontade, ignorando aquilo que Jesus fez, eu não estou tendo a fé bíblica, eu não estou com a fé real, eu não estou com o entendimento genuíno da palavra de Deus. Então, o que é que Jesus fez? Jesus curou os doentes? Curou. Então, a cura é a vontade de Deus. Eu não tenho mais que chegar diante do enfermo e perguntar: Senhor, é da tua vontade curá-lo? Isso é uma covardia ou uma falta de conhecimento de quem está orando. Eu já sei a vontade de Deus. Aí o que a pessoa faz? Aquela pessoa que tem uma fé passiva, ela chega lá, ela tem medo de se posicionar e não haver cura, ela tem uma dúvida, ela não tem certeza, né? Ela não tem fé naquilo que a Bíblia diz, então ela faz essa oração covarde: Senhor, seja feita a sua vontade. Se ele levantar, foi feita a vontade de Deus. Se ele morrer, foi feita a vontade de Deus. Em outras palavras, eu sempre acerto, independente do resultado. Está entendendo aqui ou não? Está claro para você? Não, meu irmão, a palavra de Deus, ela já revela a vontade de Deus. Jesus curou os doentes? Curou. Jesus libertou os oprimidos? Libertou. Então, tudo aquilo que Jesus fez já revela a vontade de Deus. Agora, existe um grupo de pessoas que, por não ter o entendimento da palavra de Deus, faz essa oração. Aí está tudo bem, ele não conhece. Está tudo bem, não, é até compreensível, porque ele não conhece, mas você conhece. Se você conhece a palavra de Deus, meu irmão, não seja alguém morno, não seja alguém que fica ali cocheando em dois pensamentos. Aquilo que você está vivendo, se você já tem a palavra de Deus dizendo qual é a vontade de Deus, se aquilo que você está vivendo está em desacordo, não aceite isso. Mas e se Deus quiser isso para mim, será que Deus não abriu uma exceção só para a minha vida? Não, Deus não faz acepção de pessoas. Ah, mas e o Jó? Que bom que eu não sou o Jó.
nem você o Jó, e não existe mais Jó. O Jó viveu antes do Calvário, num período onde Satanás tinha o domínio. Nós vivemos pós o Calvário, onde Jesus diz, está consumado, e ele triunfou sobre o diabo na cruz. Então agora eu já sei qual é a vontade de Deus. Jesus, quando ele veio dizendo o que? É chegado a vós o reino de Deus. E o que o reino de Deus faz? Ele expulsa o reino das trevas. Ele cancela a consequência daquilo que o pecado fez na raça humana. Amém, pessoal? Então, nós não podemos cair na tentação de ser essa pessoa, sabe, passiva, de falar simplesmente que seja feita a vontade de Deus, e a gente não tem responsabilidade que essa vontade de Deus se manifeste em nossa vida. Não, nós temos uma participação ativa para que a vontade de Deus se manifesta. Repita para você mesmo, eu tenho uma participação ativa para que a vontade de Deus se manifesta. Amém? Grave isso, não fique pensando que a vontade de Deus vai acontecer independente da sua vontade. O maior exemplo disso é Adão e Eva. Quando Deus criou a humanidade, a vontade de Deus não era que o homem pecasse, a vontade de Deus não era que o homem trouxesse a maldição ao mundo. Deus tinha uma vontade perfeita, Deus tinha uma vontade boa, a vontade de Deus é agradável, tudo que vem do alto é bom, diz a palavra de Deus, e Deus nunca projetou a maldição. Mas o que o Adão tinha que fazer? Ele não podia só simplesmente dizer, seja feita a vontade de Deus e agir de maneira qualquer. Não, ele tinha que agir de acordo com a vontade de Deus. Então aqui já fica entendido. Deus tem a vontade dele para nós. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Mas só que eu tenho que agir de acordo com essa vontade. Digam glória a Deus. Se você vive uma vida passiva, uma fé passiva, e depois fica falando, está acontecendo na minha vida a vontade de Deus. Não, meu irmão, a vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita. A palavra de Deus diz lá em Jeremias que Deus tem plano de paz para lhe dar segurança e um futuro. Então o plano de Deus é bom, um plano abençoado. Está acontecendo qualquer coisa que não seja isso, não é o plano de Deus. Você precisa se posicionar. Nós temos outro exemplo, que é o que eu vou ler com você aqui, é o povo de Deus que estava como escravo no Egito. Quase 3 milhões de pessoas, a vontade de Deus era libertá-los e direcioná-los para uma terra que manava leite e mel, uma terra abençoada. A vontade de Deus foi cumprida na vida deles, aquilo que cabia da parte de Deus aconteceu. Mas por que não foi verdadeiramente um povo abençoado e chegaram na terra prometida? Porque a parte que cabia deles, eles não fizeram. Então entenda, receber na nossa vida a vontade de Deus, não quer dizer que nós não temos parte ativa nisso. Amém, pessoal? Nós temos a parte ativa. Você quer que seja feita a vontade de Deus na sua vida? Você está fazendo a tua parte? Você está andando na palavra? Você está cumprindo os princípios? Você está praticando os princípios que precisam ser praticados? Se sim, vai ser feito. Se não, que pena. Você vai até chegar e ver a terra prometida, mas não vai entrar. Quantas pessoas chegam perto da bênção e não tomam posse? Por quê? Porque não continua firme no seu propósito. Tem pessoas que desanimam por tudo, tem pessoas que recuam, tem pessoas que dão ouvido a muitas vozes e ela fica ali cocheando em dois pensamentos, a fé dela é abalada. Meu irmão, você tem que manter firme a sua fé em Deus. Não é Deus quem vai fazer isso. É você que tem que manter firme a sua fé em Deus. Se você se ama, se você quer uma vida abençoada, mantenha-se firme na palavra. O apóstolo Paulo, ele diz, nada me separará do amor de Deus. Era uma postura dele. Ele não estava dizendo, Deus não vai deixar nada me separar dele. Ele diz, nada vai me separar do amor de Deus. E eu gosto sempre de afirmar, meu irmão, que Paulo, ele vai ao extremo. Ele diz, que um anjo não me separa do amor de Deus, tem que ser crente que conhece a palavra. Por quê? O demônio, eu não vou dar corda para ele mesmo. Mas e se um anjo descer aqui e começar a falar comigo? E se um anjo descer aqui e começar a dizer o contrário do que a Bíblia diz? Muita gente vai cair na conversa. Muita gente não vai ter firmeza. É um anjo que falou. É um anjo que apareceu para mim. Pois é, meu irmão. A vida que você tem que ter com Deus é uma vida de crente verdadeiro. Nem os anjos, nem as potestades. Ou seja, se um anjo descer do céu agora e começar a dizer para mim, você entendeu errado a Bíblia, não é bem assim, é desse jeito, a Bíblia diz que eu devo considerar esse anjo amaldiçoado.
Como é a sua vida com Deus? É uma vida só orar, Deus faça a sua vontade? Ou você sabe qual é a tua parte ativa para que a vontade de Deus se manifeste? É isso que você precisa sempre buscar na sua vida. Qual é a parte que eu tenho que fazer? Deus falou para Moisés: vai libertar meu povo. Eu não quero mais o meu povo escravo. Moisés foi. Deus libertou o povo? Libertou. Eu tenho uma terra abençoada para eles. Eles entraram na terra? Não. Percebe? Mesmo sendo a vontade de Deus que eles saíssem da escravidão e desfrutassem de uma vida melhor, eles não desfrutaram. Então, só saber que é a vontade de Deus não vai resolver se eu não me posiciono fazendo a minha parte. Uma aliança é feita de dois lados. Um lado só não é uma aliança. É isso que nós precisamos entender. Se você está em uma aliança com Deus, a parte de Deus com relação a você, Ele vai honrar. Mas e você com relação àquilo? Com essa aliança, é você que tem que se posicionar. Não fique cocheando em dois pensamentos. Não fique, uma hora está com fé, outra hora está sem fé. Uma hora está crendo, outra hora não está crendo. Aposto porque a gente é atacado por muitas coisas. Meu irmão, é verdade. Nós somos atacados por muitas coisas. Nós podemos até passar por um momento, sabe, mas o Espírito Santo que está dentro de você, ele vai falar com você. O Espírito Santo vai te alertar. O Espírito Santo vai abrir os seus olhos, porque o Espírito Santo nos guia na verdade. Então ele vai te mostrar: olha, não caia nisso. Olha, se levante. Olha, não dê ouvido a isso. Aí cabe a você o quê? É verdade, se posicionar. Amém, queridos? Olha o que diz a palavra lá em Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8. Êxodo 3, só o versículo 7 e 8. Êxodo 3, 7 e 8. Isso, obrigado. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Então Deus viu. Amém? E tem ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Versículo seguinte: portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar dos cananeus, dos heteus, dos amoreus e dos perezeus, e dos heveus e dos jebuseus. Então Deus está dizendo o seguinte: eu vi a aflição de vocês, e eu vou libertar vocês, eu vou conduzir vocês para uma terra prometida. Aconteceu isso? 3 milhões de pessoas, 3 milhões. Todo o povo que saiu do Egito, só entrou 2. E Deus falou: só vai entrar nessa terra agora, nós vamos ver, quem tiver abaixo de 20 anos. Ou seja, só entrou os filhos de Israel. Os pais não entraram. Mas não era a vontade de Deus? E por que a vontade de Deus não aconteceu? Porque apesar de Deus ter a vontade, a minha vontade tem que estar em linha com a vontade dele. Eu preciso querer o que ele quer. E se eu quero o que ele quer, eu vou praticar a sua palavra. Se quiserdes e me ouvirdes, tereis o melhor dessa terra. Quantas pessoas deixam de viver uma vida abençoada, ele fica: mas não é a vontade de Deus para mim? Deus não tem a vontade que eu tenha um casamento abençoado? Mas você está sendo a mulher da Bíblia? Você está sendo o homem da Bíblia? Deus não quer que a minha família seja uma família unida? Mas você tem procurado a promoção da paz? Ou você tem procurado a vingança? Ou você tem procurado só a confusão? Se você não faz a parte da aliança, apesar da vontade de Deus ser boa, perfeita e agradável, não vai se manifestar na sua vida. Não porque Deus não quer. Deus libertou o povo, mas cabia o povo continuar confiando em Deus. O povo começou a murmurar, começou a duvidar, começou a falar mal de Moisés, começou a falar mal de Deus. E eles entraram na terra? Não. Por quê? Porque não cumpriram a parte de confiar. Quando estão comigo, diga amém. Amém. Olha lá, Números 14, 22, 23. Números 14, 22 e 23.
Diz assim: e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais, que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram o verá. Então Deus está dizendo o seguinte: nenhum vai ver. Por quê? Porque não cumpriram a parte. Meu irmão, a fé sem obra é morta. Diga para você mesmo: a fé sem obra é morta. Diga para você: a fé sem obra é morta. Se você, meu irmão, sabe a vontade de Deus, você precisa dizer para você mesmo qual é a parte que eu tenho que fazer para que essa vontade se manifeste na minha vida. Então, às vezes a pessoa está lá: seja feita a vontade de Deus, e cruza os braços e fica esperando de forma passiva. Não, meu irmão, você precisa ter uma fé com ação. A fé sem obra é morta. Este povo, devido à sua incredulidade, devido a eles insistirem na sua rebelião, eles não tomaram posse daquilo que Deus tinha para eles. E você? Pensa em você agora. Nós temos aqui um exemplo, nós temos aqui um modelo. E você? Como que você tem vivido a sua vida? Você faz o que dá na sua cabeça? Você pode fazer. É um direito que você tem. Mas aí é você escolhendo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, você quer escolher a submissão a Deus? Faça a vontade dele. Jesus é o maior exemplo de que fazer a vontade de Deus não é simplesmente ficar ali dizendo: seja feita a sua vontade. Jesus é o maior exemplo que fazer a vontade de Deus às vezes requer sacrifício. Repita comigo: às vezes fazer a vontade de Deus requer sacrifício. Olha lá o que diz Jesus em Lucas capítulo 22, versículo 42. Lucas 22, versículo 42. Jesus orou dizendo: Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, Jesus não apenas orou, irmão. Ele não apenas orou. Ele, além de orar, ele agiu conforme a vontade do Pai. Ainda que, para cumprir essa vontade, indicava sacrifício pessoal. Mas quantos de nós queremos sacrifício? Nós queremos ser evangélicos, nós queremos ser gospel, nós queremos cantar na igreja, nós queremos participar, carregar uma Bíblia, dizer que fazemos parte de um grupo. Mas não é isso, irmão. Deus, ele não tem essa proposta para nós. Deus quer que nós sejamos filhos genuínos dele aqui. Quer que nós sejamos pessoas que reflitam a sua imagem, que reflitam, que seja a expressão do Pai. Então, Jesus, ele faz uma oração: Senhor, se quiseres, passa de mim esse cálice, mas, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus não só falou, faça a tua vontade, e cruzou os braços. Ele saiu dali, meu irmão, e foi ser sacrificado. Ele sofreu o que tinha que sofrer. Ele pagou o preço que tinha que pagar. Para quê? Para fazer a vontade de Deus. Deus queria salvar a humanidade, mas se Jesus não se submete e a cruz, não teria acontecido a vontade de Deus. Abraão foi um homem de coragem que sacrificou Isaac, mas o Isaac foi um filho de coragem que obedeceu para que o sacrifício fosse efetivo. Então nós precisamos compreender isso. Deus tem a sua vontade. A pergunta que você tem que fazer para você é: eu estou fazendo a vontade de Deus para que ela aconteça na minha vida? Eu estou praticando a minha parte? Então, meu irmão, para todas as áreas da nossa vida que nós precisamos de um milagre, Deus tem uma direção. Você está praticando o que Deus direcionou? Se praticou, espere o milagre. Você vai encontrar na Bíblia Sagrada, e eu desafio você a fazer esse estudo hoje. Estuda os milagres que Jesus realizou. Para todos os milagres, Jesus dava uma palavra. Para todos. Amém, pessoal? Para todos. E se Jesus não dava uma palavra, a fé que surgia no coração daquela pessoa dava uma direção a ela para agir em conformidade. Consegue compreender?
Posso te dar vários exemplos, vários. O homem que estava cego, Jesus cuspiu, fez lodo e disse, vai lavar. Existe um porquê disso, não dá para eu explicar agora. Na obediência, o cego passou a enxergar. A mulher ouviu falar de Jesus, a fé vem pelo ouvir. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse para ela mesma, se eu somente tocar nas vestes de Jesus, serei curada. Toquei e fiquei curada. Por quê? A palavra que ela ouviu de Jesus gerou fé no coração dela, que deu a ela uma direção. E ela agiu em cima dessa direção. Consegue compreender? Eu te dei 2 exemplos, mas eu faço você um desafio para ver tudo isso claramente na Bíblia Sagrada. Primeiro milagre de Jesus, Caná da Galileia. Maria olhou para Jesus e diz, acabou o vinho. Jesus diz para Maria, que tenho eu contigo, mulher. Maria ouviu aquelas palavras, se dirigiu ao servente, faça tudo o que ele vos disser. Quando Jesus olha para aquele servente, diante daquela situação, chegou o momento dele, Jesus diz para eles, enche essas talhas de água. Eles foram e encheram. Diga comigo, houve uma palavra e uma obediência à palavra. Consegue entender? Sim ou não? Quando eles foram levar o vinho, aí Jesus diz, leve para o mestre-sala. Quando foram levar o vinho, que o mestre-sala provou, aquela água, melhor dizendo, tinha se transformado em vinho. Consegue entender, meu irmão? Então, se você é um cristão apático, é um cristão que não tem uma fé ativa, você está lá, seja feita a vontade de Deus, e cruza os braços. Não, seja feita a vontade de Deus na minha vida. Mas qual é a parte que me cabe? Eu quero um casamento abençoado. Eu quero uma vida abençoada. Qual é a parte que eu tenho que fazer? Amém, pessoal? É isso que você tem que entender. A minha vontade precisa estar em conformidade com a vontade de Deus. Se quiserdes e me ouvirdes, tereis o melhor dessa terra. Diga comigo, eu preciso querer e ouvir. Amém, pessoal? Querer significa se submeter à vontade dEle. Eu me submeto, eu quero. Seja feita a sua vontade. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Vamos falar com Deus. Se põe de pé em nome de Jesus. Eu não sei como você chegou aqui hoje, irmão. Eu não sei o que você está enfrentando, o que você está vivendo. Mas para tudo aquilo que nós possamos enfrentar, Deus tem uma promessa, mas Ele também tem uma palavra para que essa promessa se cumpra. Amém? Digam glória a Deus. Entenda bem, se você viver a palavra, o milagre está nela, é na obediência da palavra. Deus, Ele diz, eu velo para cumprir com a minha palavra, não com a minha vontade, não com a sua, não é com a minha oração, é com a palavra. Se eu orar em linha com a palavra, Ele vai cumprir essa palavra na minha vida. Agora, se eu fizer uma oração aleatória, o maior exemplo disso, que o Brasil é um país de muita oração. Muita oração. Tem vários exemplos de fracassos de oração muito expostos no país. Que eu não sei como que os crentes têm cabeça tão fraca para esquecer das coisas. Mas esquece. Esquece. Nós podemos pegar vários exemplos. Na eleição passada havia um monte de profecia dizendo que um tal político ia ser o governador, o presidente, lembram disso? Tinha a profecia, Deus mandou o profeta vindo não sei de onde, o profeta que veio da Europa, o profeta que levantou do mar, o profeta que levantou não sei aonde, deu palavra, deu profecia, Brasil se reuniu para orar. Foi eleito? Não, o que aconteceu? Houve isso, houve aquilo, aquilo outro. Meu irmão, presta atenção, se o homem conseguiu burlar, é porque Deus não estava ali. Porque quando Deus está, ninguém burla nada. O homem pode tentar, que Deus não faz. Agora, por que Deus não estava? O que eu quero dizer é o seguinte, não existe oração quando se tem ação, que tem que ser ação. O que é oração é oração. Falou com Deus, agora é a minha parte. Conseguiram compreender? Não entra nessas coisas de evangélico. Eu acho que os evangélicos no Brasil já provou muito para vocês que essa babaquice religiosa não funciona. Amém, pessoal? A palavra oração é composta de 2, orar e ação. Então o que você está enfrentando? Você fala com Deus diante das suas impossibilidades, mas a sua possibilidade é a sua ação. Jesus, frente ao túmulo de Lázaro, havia uma pedra na frente. Jesus tirou a pedra? Jesus removeu a pedra?
Mas os crentes cantam: remove a minha pedra, me chama pelo nome. Aí, remove a minha pedra, Deus. Não, Jesus não removeu pedra. Jesus falou para Marta e Maria: remova vocês a pedra. Percebe? Quando a gente guia a nossa vida por gospel, a gente começa a ser pessoas com fé fraca. Amém, pessoal? Jesus não removeu a pedra. Quem removeu a pedra? Marta e Maria. Por quê? Jesus está dizendo: o que vocês fazem, eu não faço. Eu só faço o que vocês não podem fazer. E vocês não podem ressuscitar um morto. Eu ressuscito. Mas vocês podem remover a pedra. Removam vocês. Pegou a visão? O milagre Deus vai fazer. Mas a sua parte é você que vai fazer. Se você está vivendo um conflito no seu casamento, você vai orar agora. Mas é chegar lá e tomar uma atitude. Peça perdão. Reconheça a sua falha. Ah, mas ele errou. Mas Jesus, a palavra, eu não falei de palavra? Eu falei de palavra ou falei de justiça? Palavra ou justiça, igreja? O que a palavra de Deus diz? Chega no outro e acuse ele da falha dele. Chega no outro e reconheça os seus erros. Reconheça a tua parte de erro. É difícil, não é? Ser crente de palavra é difícil, não é não, irmão? Isso é porta estreita, é ou não é verdade? Viver o que está na palavra, porque Jesus disse: se você tem alguma coisa contra o teu irmão, procure ele e confesse os seus defeitos. Percebeu que é diferente? O mundo é como? Tem alguma coisa, chama o irmão, conversa com ele. Aquele dia também você falou isso, você falou aquilo, aquilo outro. Você também, você fez agora, está parecendo como que é? Dr. Ray brasileiro. Você, miniatura do Dr. Ray. E eu não gostei desse jeito seu. Você me ama, né, irmão? Eu falo para ele assim: irmão, você ficou parecendo o Dr. Ray brasileiro, irmão. E eu não gostei desse jeito. Não, irmão, só para descontrair um pouquinho. Chega no irmão, não fale dele, fala de você. Olha, eu deveria ter tido um pouco mais de paciência. Veja em você o que você precisa ter feito. Eu precisava ter um pouco mais de paciência. Me perdoa. Aí se ele não reconheceu dele, problema dele com Deus. Você veio orar hoje, é família. Não adianta orar pelo casamento, chegar em casa e continuar fazendo a mesma coisa. Aí o marido fala assim: eu nem fui para a igreja, estou bem. A mulher vai para a igreja e volta endemoniada. Ou a esposa fala: nem fui para a igreja e estou bem. O marido foi para a igreja e voltou aqui com pedra na mão. O que aconteceu lá com aquele pastor? O pastor deu pedra para ele? Amém, gente? Diga assim: é a minha parte que eu tenho que fazer. Vocês ainda me amam? Você ainda me ama, Dr. Ray? Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos. Eleve os seus pensamentos a Deus. Pai, em nome de Jesus. Primeiro momento, Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra, pelo entendimento, Senhor. Meu Deus, e também te pedir que o Senhor nos dê força para que nós possamos fazer aquilo que nos cabe, Senhor, para que nós possamos executar a parte que cabe a cada um de nós. O povo de Israel não entraram na terra prometida, e quando nós analisamos o que faltou eles viverem a parte deles. E tantos outros exemplos, ó Pai. E quantos hoje, Senhor, apesar de a tua palavra, para todas as promessas, nós termos o sim e o amém, muitos não têm vivido a sua promessa. Muitos não estão vivendo o que a sua palavra diz. Porque, meu Deus, eles vivem uma fé passiva, vivem uma fé sem ação. Jesus nos mostra que para cumprir a sua vontade, às vezes, requer sacrifício pessoal, requer sacrifício nas suas ações. E eu te peço agora, Senhor, que o Senhor nos ajude nisso.
Nos ajude, Senhor, a praticar o que a sua palavra diz. Nos ajude, Senhor, a viver o que a sua palavra diz. Porque somente, ó Pai, com uma vida compromissada contigo, somente uma vida firmada na sua palavra, é que nós podemos, ó Pai, que nós podemos alcançar as bênçãos que a sua palavra diz que nos pertence, as bênçãos que a sua palavra nos diz que pertence ao seu povo. E é isso, Pai, que nós declaramos. Ajuda-nos a viver essa palavra, Pai. Cante assim comigo, igreja. Não